Boa noite, pessoal. Nós vamos começar a nossa reunião pública do Paulo de Tarso, pública virtual do Paulo de Tarso de hoje, quinta-feira, dia 3 de setembro. Para aqueles que estão ligados à biologia, feliz dia do biólogo, feliz dia do profissional em biologia, já que a nossa palestrante de hoje é uma representante digníssima dessa área. E nós vamos passar então para a Helena, que ela trouxe a página, trouxe a apresentação. Nós estamos gravando, então todo mundo está ciente que na terça-feira que vem nós teremos essa palestra lá disponível no canal do Paulo de Tarso. E agora, então, a bola está com a Helena, a gente volta só na hora da discussão. Eu vou fechar minha câmera também para facilitar e diminuir o tráfego. Boa noite a todos, espero que estejam bem, tudo tranquilo. Vou abrir agora a apresentação, um minutinho. Nós vamos iniciar com uma leitura para harmonizarmos nosso coração, nossos pensamentos. E esse texto foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, orientação de Espírito de Emmanuel, e titulado Pacifica Sempre. Por muitas sejam as dores que te afligem a alma, serena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência soma loucura. Não ergues o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel. Azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus. Começando de ti. Bom, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos protetores espirituais, agradecendo essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez aprendendo, elevando nossos pensamentos aos nossos irmãos mais necessitados, né? Cultivando o amor no coração e pedindo paz em todos os locais, né, para todas as pessoas e famílias. Que a saúde prevaleça, que as nossas orações cheguem aos espíritos mais necessitados, que acalentem a todos. Que assim seja. Bom, nosso estudo de hoje, intitulado Diga Não à Violência, uma nova caminhada. Na verdade, gente, esse tema, ele permanece nos dias atuais, porque vivemos ainda num mundo de expiação e provas. Então, é só nós ligarmos as mídias e observarmos as diferentes formas de violência que ainda são apresentadas no nosso mundo, no nosso país, né? Nós vemos uma falência do Estado em relação à questão da violência, da profilaxia, né? Em relação a toda a estrutura social, a carência da educação na base da formação e da orientação do ser humano e o caos que isso acarreta em termos de atitudes, de ações em nossa sociedade. Mas o que nós queremos hoje? Nós queremos estudar, ouvir, né, do mundo espiritual, quais são as instruções para combatermos esse mal que assola ainda o nosso mundo, como minimizar e como crescer diante de uma situação tão ainda pequena, inferior, no caso que é a violência. Então, para isso, nós vamos perguntar, né, saber do mundo espiritual, o que eles dizem, quais são as orientações que podem nos passar, né? E para isso escolhemos, então, o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Então, a gente vai trabalhar os itens de 1 a 5, injúrias e violências,
E o item 6, a afabilidade e a doçura, que faz parte da instrução dos espíritos. Nesse capítulo, Kardec nos trouxe trechos, né, que são contidos no Evangelho de Mateus, trechos do Sermão da Montanha, né, que vai servir de base, que vão servir de base para o nosso estudo. Então, o primeiro deles é chamado Bem-aventurados os que são brandos, porque eles possuirão a terra. Nós trabalharemos esse texto em detalhe. Depois, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, também em Mateus. Então, qual a importância desse material? Jesus, ele procurou chegar entre nós, ele trouxe a lei do amor, diferente do que era até então apresentado àquela civilização, aquele povo. E ele, através do Sermão da Montanha, ali ele apresentou as bem-aventuranças, né, que foram os ensinos mais profundos e belos, com lições evangélicas essenciais para todo o crescimento do ser humano, né, desse ser integral, desse espírito. Então, aquele momento, ele começou a cultivar essas ideias, esses ensinamentos, e nós estamos até hoje amadurecendo cada uma dessas mensagens, cada partezinha dessas mensagens. Então, a gente vai trabalhar agora as lições contidas, e nós vamos também trabalhar essa terceira mensagem deixada, ensinamento, que fala justamente um pouco mais dessa questão da violência em si, né? Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Essa palavra, esse termo raca, significa um termo depreciativo ao ser humano. Era dito com as pessoas virando o rosto de lado e cuspindo, menosprezando mesmo o ser humano, né? Então, a gente vai tentar agora discutir rapidamente, para depois nós conversarmos, qual o significado desse termo brando, né, o manso, que a gente encontra no Evangelho. Então, eles se referem àquelas pessoas que já têm o coração aberto aos valores espirituais, né, que já são chamados e tratam, né, os irmãos com mais mansitude, paciência, moderação, afabilidade. E Jesus, ele considera cada uma dessas virtudes como parte de uma lei. Só que não é essa lei que a gente imagina dentro da lei dos homens, né, do que era apresentado naquela ocasião. É a lei do coração, a lei do amor, é a lei natural, é a lei de Deus. Então, chamando atenção para nós, né, qual é a melhor forma de nós amenizarmos essa situação de violência, qual é a melhor forma de construirmos um novo momento de vida, uma nova caminhada. É a partir das mudanças nossas internas, né, a partir das nossas modificações. Então, cada um de nós tem responsabilidade dentro desse processo. A violência, ela não vem de fora para dentro, ela é interna. Então, as nossas explosões, né, as nossas críticas, os nossos pensamentos desajustados, isso tudo é uma forma de violência porque a gente conecta em rede aos nossos irmãos. Né? Então, é aquela lei da ação, reação que a gente conversa muito. Quem são os brandos? Também são aqueles que vivenciam mais a benevolência e a fraternidade. Então, se a gente retornar aqui ao Evangelho, o item 4, é nos chamado a atenção, né, é condenado essa forma de agir, né, com a cólera. Eles dizem que isso é uma expressão descortês, né, e que vai contra qualquer princípio do amor, né, qualquer lei de amor. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, com o que a gente expressa. Lembrando
aquele terceiro versículo de Mateus, que também se refere às pessoas quando a gente chama de louco, né? Você é maluco, você é louco. A gente vulgariza, usa isso, essa expressão indevidamente, diariamente. Tem pessoas até que se dirigem às outras, ô maluco, né? Então a gente tem que tomar cuidado. O que nós estamos espelhando, o que a gente está lançando para o ambiente, que tipo de vibração e tratamento, né, que consideração é essa que a gente está tendo pelo nosso irmão ao designarmos com esses termos. Então, essa chamada de atenção que eles fazem a nós, né, os espíritos nos pedem um pouquinho mais de cuidado. Como que a gente pode começar a mudar, a repensar e planejar o nosso eu, as nossas mudanças internas, como reduzir a violência, porque a gente ataca o nosso próprio organismo e a gente ataca os demais irmãos, né? Então, a primeira coisa é abrir o coração, né, sem nenhuma reserva. Encontrarmos, né, desarmados, sem sentimentos de oposição. Mesmo que a gente perceba que nós ainda não somos bem recebidos em alguns locais, ou queridos, enfim, mas é um direito, né, que as pessoas têm, elas precisam sentir e ver em nós o oposto. Então, ser sempre favorável também ao bem e ao progresso, porque acaba que a gente começa a degradar, né, os pensamentos, as ações, a sociedade. Então, nós fazemos parte desse processo de paz ou de violência, pelas próprias ações que nós retribuímos, né, as palavras que nós usamos, nós construímos e nós destruímos. Então, temos que prestar atenção nisso. E o que significa herdar a terra? Nós vemos dentro do Evangelho mensagens, né, a gente sabe que é todo um preparo nesse processo de evolução espiritual. A ideia, a proposta qual é? Nos melhorarmos, deixarmos de utilizar dos bens materiais, cada vez nos ligarmos mais às questões espirituais, desprendermos, né, dos sentimentos de apego e pensarmos no outro mundo. A gente começa sempre, quando pensa em melhorias, evolução, crescimento moral, mudanças, né? Nós estamos num planeta de expiação e provas, em algum momento vai se tornar um planeta de regeneração, um pouco menos de violência, mas ainda com alguma expiação, com algumas etapas ainda para vencermos, enfim. Mas o que quis dizer, né, Jesus, que mensagem é essa quando diz que os brandos herdarão a terra, pois quanto mais a pessoa compreende, menos deseja possuir e se desprende dos bens morais porque confiam nas promessas do Cristo. Então, como é isso? Mas a gente deve cuidar do nosso planeta, a gente deve cuidar desse momento agora, mas a gente não espera passar para outro momento, outro plano. Mas a questão é a seguinte: a humanidade ela está aqui para aprender a conviver juntos, aprender a amar, né? Nós estamos aqui querendo viver a lei do amor e da caridade, anular esses sentimentos inferiores, né? E viver um trabalho incessante do bem. A proposta é essa. Por quê? Para não haver mais egoísmo, para o fraco e pacífico ser respeitado, para ter igualdade. E até então, o que a gente vê? Pessoas ligadas na matéria, usufruindo, utilizando, tendo do supérfluo na sua vida, enquanto outros não têm nada, nem para subsistir. Então, essas diferenças, elas têm que ser eliminadas, né? Isso consta no Evangelho. As pessoas têm que ser respeitadas, têm que viver com o mesmo nível de igualdade e de respeito. Não tem que ter essa diferença, fracos e fortes. Os fortes, na verdade, são aqueles que são violentos, humilham, que escravizam. Isso vai ter que, em algum momento, deixar de existir, de acontecer. E essas mudanças, se a gente for pensar, isso é reflexo do nosso interior. Nós projetamos o que nós efetivamente somos. Mas o que é colocado para nós? A gente aqui, enquanto espírito encarnado, né, alma, a gente tem que
trabalhar esses defeitos, esses sentimentos inferiores, nos transformar aqui. E como a gente vai fazer isso? Como vai se dar esse processo? Né, nesse planeta enorme, com tantas situações diferentes, como cuidar do planeta, como cuidar, a humanidade cuidar desse espaço todo que foi dado a nós, sem valorizar isso mais do que o futuro momento espiritual. Então, a gente tem que aprender a cuidar, a praticar a lei do amor, da caridade. Naturalmente, se isso for feito de forma espontânea, a gente vai atingir, em algum momento, essas renovações. A gente vai ter a permissão, talvez, de participar desse momento de regeneração do nosso planeta e, quem sabe, chegarmos no momento de um planeta mais ditoso, né, sem maldade já. Então, isso quem vai construir seremos nós, cada um de nós. E aí, como a humanidade, como isso vem sendo feito? Se nós olharmos para trás, antes a gente não ouvia falar em direito das crianças, direito dos animais, direito dos idosos, consumo consciente, conscientização ecológica, hoje, como o Maurício falou, o dia do biólogo. Esse trabalho vem sendo construído, gente, muitos e muitos anos. Então, nós já estamos, as mentes, o conhecimento adquirido, né, a valorização também do mundo espiritual, do conhecimento, da verdade, da continuidade da vida, né? A gente não morre. Isso está sendo cada vez mais difundido, explicado, esclarecido. Então, nós estamos crescendo de fato. Mas vamos fazer mais, vamos traçar novos caminhos para darmos continuidade. Nós estamos indo no caminho certo. Então, vamos continuar dizendo não à violência. Aqui eu trouxe algumas situações que estão, como eu já falei para vocês, na mídia e que, de fato, estão sendo trabalhados na sociedade, o direito dos portadores de necessidades especiais. Isso, na verdade, a gente tem que reduzir, diminuir a situação de qualquer deficiência. Né? A deficiência, ela persiste porque tem, do ponto de vista político e econômico, ainda faltam muitos encaminhamentos, procedimentos. Eram programas, eram projetos, agora são leis, né, que dão garantia, direito à mulher, direito à diversidade. Então, nós estamos, em termos de inteligência, conhecimento, nós estamos melhorando, o nosso planeta está avançando. Só que ainda existe um grau de violência, e a violência, que eu digo, ela é verbal, a gente vê nas mídias, na televisão direto, né, nós temos ouvido diariamente, isso tem que mudar, essa sintonia. Violência nas ruas, nós estamos em plena pandemia e nós vemos pessoas agredindo umas às outras, então ainda falta, quer dizer, a gente consegue ver o avanço, mas a gente sabe que tem aí muito a fazer, né? E aí é uma mensagem, né? Quando Jesus proclamou a felicidade nos mansos de coração, ele não se propunha de certo a exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Isso é muito importante a gente destacar, né, quando a gente lê a mensagem, versículo: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqui não é para nós ficarmos parados, imóveis, inertes, sem fazermos nada. Não, os pacificadores, como bem Clarice apresentou no estudo passado, trouxe nomes importantíssimos para nós: Chico Xavier, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Quantas pessoas importantes marcaram, né, espíritos já mais avançados, evoluídos, mesmo sofrendo, passando as dores terrenas, eles trabalharam. Então, pacificadores, eles são ativos na paz, eles levam a paz, eles promovem a paz. Isso é importante a gente entender. Então, não é aquela pessoa que se utiliza das expressões evangélicas para se acomodar e nada fazer e viverem inertes, né, na situação, não. É aquele que é o voluntário, é aquele que participa dos movimentos sociais, é aquele que faz a ciência.
que busca, no avanço da tecnologia, melhorar a qualidade de vida. Nós temos hoje em dia um tempo de vida muito maior que anos passados, décadas passadas, a sobrevida é muito maior nos países. Então, isso é fruto dessa evolução, também material, terrena, mas com outros fins, com fins de solidariedade, de aprendizado, né? Participando desse processo do progresso como uma lei natural, e ela é decorrente da bondade de Deus que nos permite crescer, evoluir, né? Que nos permite prosperar, mas através de que lei? Através da lei do amor. Então, eu gostaria de destacar que não há, né, outra forma, isso, de novo a mensagem de Emmanuel, através de Chico Xavier, de corrigir o mal que não seja pelo bem, de afastar a agressão que não seja pela paciência, né, distinguir o ódio que não seja de outra forma, que não apresentando, desenvolvendo esse crescimento, aprendendo hoje. Nós lemos uma mensagem no livro Fonte Viva, gostaria até de dividir com vocês, aproveitar esse comentário, distinguir o ódio com o amor, e no capítulo 91, que nós lemos hoje à tarde, ele traz: instruamo-nos, pois, para conhecer, e eduquemo-nos para discernir. Isso falando da relação do amor. O amor é força divina do universo, mas é imprescindível, porém, muita vigilância para que não desviemos na justa aplicação. Então, até nisso, nós temos que ter cuidado e adquirir instrução e educação para aplicarmos, né, com responsabilidade. E a gente tem que parar de julgar, condenar e utilizar da benevolência para com os nossos irmãos. Isso é outro aspecto importante que eu gostaria de comentar com vocês no nosso estudo. Continuando, de que maneira também, isso é mensagem que chega para nós, né, nos livros que nos instruem, dizendo que a cortesia é o primeiro passo da caridade e a gentileza é o princípio do amor. Então, é só nós pensarmos quantas pessoas nós conhecemos que lidam conosco, né, no dia a dia e que são corteses, né, ou que são gentis a todo instante, são pacientes, nos tratam com carinho, com atenção, com um sorriso. Não é bom quando a gente recebe esse tipo de tratamento? Parece que suaviza o dia, que alegra, né, que dá conforto. Então, quantos de nós e quantas vezes nós fazemos isso diariamente? E aí eu queria trazer para vocês um comentário que nós vamos chegar na primeira instrução dos Espíritos, onde fala na afabilidade e a doçura, e a gente deve combater, né, como está dizendo aqui, o mal que está em nós. Nesse trecho da afabilidade e a doçura, os Espíritos, eles chamam a atenção para aquelas pessoas, eles dizem como se a gente passasse um verniz no nosso rosto, como se nós usássemos uma máscara e envernizássemos. Pela frente, nós somos sorriso, educação no ambiente social, porque nós recebemos uma certa educação, né, para termos um nível de comportamento na sociedade aceitável, mas quando a gente chega em casa, muitas vezes, essas pessoas, elas parecem que soltam todas as frustrações e insatisfações, ou até os sentimentos inferiores dentro de casa. Parece que para se sentir mais forte, né? E vamos pensar, gente, já passou a época, né, dos chefes mandões, daqueles que subjugam, isso já não cola, né? Os direitos sociais estão aí, as pessoas estão mudando, querem outro tipo de relação. Então, isso ainda existe, alguns tiranos, né? Por fora sorriem, pela frente e por trás tem um tratamento completamente depreciativo, né, e injusto, a ponto de escravizar ou ser violento até fisicamente, não só através de palavras. Então, é esse mal que nós temos que combater, e eles chamam a atenção, né, e pedem que a gente seja benevolente, sim, com os semelhantes, porque isso é uma forma de demonstrar amor ao próximo.
E aí, queria destacar, a gente está chegando no final para a gente poder conversar mais um pouquinho, destacar a importância do Espiritismo, né, quando ele traz a palavra de Jesus, mostrando essa ciência do amor. A gente fala de tantas ciências, a primeira que a gente deveria trabalhar seria do amor, que é ela que nos orienta em cada um dos nossos procedimentos, né, pensamento, desde o pensamento até as ações. Então, o Espiritismo nos alerta, nos ensina isso, nos traz para reflexão. E eu gostaria de trazer isso para vocês, para a gente dividir no dia de hoje, e amadurecer um pouco mais essa questão, e dizer que o ódio, gente, ele vai ser, vamos dizer, soterrado, né, a gente espera, por conta, com o tempo, né, por conta dos flashes de demonstração de amor, de caridade que nós vamos emitir, pelas sementinhas que a gente vai plantar em solo mais adubado pelo amor, né? E a gente vai deixar crescer as plântulas da misericórdia. Isso é muito lindo, né? A gente encontra em Divaldo Franco, publicações dele, né? E isso é um ensinamento para nós muito grande. Permitir e que a gente adube, fertilize a cada momento esses nossos sentimentos, né? Que a gente deixa florar o melhor que nós temos dentro de nós. Vamos trabalhar isso diariamente, vamos anotar todas essas mensagens e colocar assim nos nossos cadernos, fazer disso um quadro. A gente enfeita a casa com decora tanto nossa casa, né? Vamos fazer quadros com mensagens edificantes que nos fazem refletir, né? Vamos trabalhar isso com mais frequência diariamente nas nossas leituras. E esse capítulo, nós podemos continuar o estudo depois, através das outras instruções dos Espíritos, que Kardec ele foi muito feliz. Ele, a partir desses versículos de Mateus, ele começou a trazer itens reflexivos para nós. Então, nós começamos hoje com a afabilidade e a doçura, mas ele fala da paciência, da obediência e resignação, né, sobre a cólera, o que isso pode trazer, né, o grau de perigo que ele nos remete, né? Então, vamos pensar nisso, podemos conversar mais um pouquinho agora. Desejo, assim, muita paz e muito amor, não só nessa noite, mas nessa caminhada, aproveitar esse período que nós estamos em casa e com mais tempo de vivenciarmos a família e começarmos realmente o exercício dentro de casa, porque nada justifica, né, essas ações nossas mais agressivas, mais impacientes que nós temos. Não leva a nada, como foi dito, a violência só vai trazer mais violência e vai levar todo mundo à loucura. E nada vai ser resolvido. E se a gente pretende alcançar realmente um mundo de regeneração e depois um mundo ditoso, quem sabe, nós temos ainda uma caminhada bem longa na trajetória. Então, por isso a proposta da violência não, né, e o amor sempre, diariamente, aí, dentro dos nossos corações. É isso, gente. Obrigado, Helena. Agora, se o pessoal quiser, pode abrir as câmeras, né, para a gente se ver, para a gente poder conversar. Sandra, Clarice, Elizabeth. Eu achei interessante, Helena, e a gente conversou bastante sobre o seu estudo antes, né? Essa diferença, ela é sutil, mas ela existe, do pacificador e do pacífico, porque muitas vezes as pessoas confundem o pacífico com o passivo, com a criatura que não reage, com a criatura que não se modifica, com a criatura que diz assim, é a vontade de Deus, é assim mesmo que tem que ser. E Jesus não se referenciou ao pacífico, porque o pacífico já está contemplado no brando, né, nos mansos. Mas o pacificador, ele é um upgrade do manso, ele é um upgrade do pacífico, ele leva a paz onde ele vai. Onde ele vê discórdia, onde ele vê algum problema, ele age para resolver. Ele não fica esperando, eu confio em Deus, isso vai passar. Não, gente. Essa não é a proposta nem de Jesus, nem da doutrina espírita. Né? Se a gente vai, e tem vídeo, inclusive, sobre isso lá no nosso canal do Paulo de Tarso, o cuidado com relação, assim, no capítulo 10 do Evangelho, tem textos muito interessantes
que Kardec questiona os espíritos exatamente sobre se é ou não lícito revelar os erros dos outros. Eles respondem, olha, quando isso diz respeito só à pessoa, não é lícito, não. Agora, se a ação de uma pessoa pode prejudicar muitas outras, é um dever. Tá? Então, quando a gente olha essa sociedade que a gente está, quando a gente vê os grandes e os pequenos atos de corrupção acontecendo, né, e ainda assim, de repente, aceita ser cabo eleitoral de um político corrupto, né, a gente está sendo só passivo, não está sendo pacífico. Né? Deus está olhando, ele vai encontrar o resultado das ações dele, mas se a gente está votando e deixando que essa criatura se eleja, a gente está sendo conivente, está sendo cúmplice dela. Então é necessário esclarecer. Aqui nesse item, no item 5, ele chama a responsabilidade mesmo. Ele diz que o homem tem necessidade, né, de movimentar, de viver nesse planeta e da melhor maneira possível, fazer por onde. Não é que ele vai dar mais importância às questões materiais, mas que ele auxilie nesse processo de melhoria, mas do próximo. Né? E aí eles falam de tudo, de cuidar da humanidade, de submeter a humanidade, submeter as suas ações em cima da lei do amor, né, e da caridade. Então, ele fala passo a passo, e cita mesmo, né, que Jesus, como prometeu, né, que a gente vai ter esse momento do mundo ditoso, a gente pode alcançar, mas que isso seja feito a partir do distanciamento das más ações, das ações negativas mesmo, né, de enterrar esse mal, assim, acabar com isso, com o egoísmo, né, com o orgulho. E eles trazem isso de forma bem clara, e eles falam qualquer tipo de tratamento negativo, de desprezo, isso é completamente contrário a essa lei do amor e da caridade. Então, a gente está aqui para mudar isso, para nos mudarmos essas ações, senão não adianta, você pode fazer outras coisas e não chegou a atingir o ponto de comum mesmo, importante dentro desse processo nosso de aprendizado, né? Então, ele fala assim, e eu acho interessante, assim, como ele chama atenção para essa questão da verbalização, do tratamento com o próximo, esses termos que a gente usa inadequados, como eu comentei, aquele do louco, da loucura, o maluco, isso, fica vulgarizado, fica, né, no dia a dia, na sociedade, umas coisas que são depreciativas, são negativas em termos vibratórios mesmo, né? Não ajuda em nada, ninguém cresce escutando isso. Pelo contrário, se a pessoa já não está bem, você começa, ô maluco, ô doido, você não sabe nada, né? Tem gente que trata os outros assim. Gente, isso é a pior coisa que tem. Fica calado, então não fala nada. A melhor coisa que fala, mas não fala, né? Bobagem. Exatamente, a história do coelhinho, né? Se não tem nada de bom para falar, então fique de boquinha fechada. Mas nesse sentido, claro que não, né? A gente está aqui para ajudar, mas elogiando, melhorando a autoestima, trazendo para o trabalho no meio, mostrando que a pessoa é capaz de fazer. Isso tudo com a paciência, que a gente pode vir trabalhar outro dia, né, com obediência, resignação. Então, tem uma série de outras ações que também devem ser mantidas e construídas, também melhoradas, né, dentro desse processo. Eu lembrei muito dos exemplos que a Clarice trouxe semana passada, dos pacificadores de fato, aqueles que construíram, né, exemplos de paz, de cuidado com o próximo, maravilhoso, né? Então, a partir da palestra, do estudo da Clarice, quando eu bati o olho nesse capítulo, eu falei assim, nossa, é isso aí, a gente tem que continuar estudando, eu achei muito importante essa mensagem de bem-aventurança, né? Isso. Aí, Clarice, pode falar. Helena, Clarice. quando você está falando, eu lembrei do profeta Gentileza. Ah, sim, o profeta Gentileza. O profeta... passa ali na Avenida Brasil, ali ainda está que passa ali, eu fico pensando, né, o esforço que ele fez para botar aquele poema ali, deixando para a gente, que toda vez que eu lembro ali, eu lembro da gentileza, e é verdade, gentileza gera gentileza. E aí é que começa, né, uma transformação no ambiente de trabalho, no lar, na rua, com a vizinhança, né? É porque naturalmente as pessoas vão, parece que acalmando por dentro, né? Eu acho que isso vai dando conforto,
dá uma leveza como se fosse um remédio, um medicamento, né? Como se a gente fosse fazendo um processo de sedação, mas assim, com um sentido positivo, né? De auxílio, de autoajuda e de ajuda ao próximo, né? Porque você vai movimentando bons sentimentos ali, boas sensações para o próprio organismo nosso e para o próximo, né? E eu acho isso incrível. E, assim, como Jesus, né, nesse momento do Sermão da Montanha, quantas mensagens, ensinos, quantos exemplos ele passou para nós ali num instante. E a gente está até hoje dividindo a frase, estudando palavrinha por palavrinha, para a gente poder incorporar, né, e trabalhar no dia a dia. Olha quanto tempo passou e a gente ainda está assim, né? E ele sabiamente deixou para nós de presente aí. E a humanidade... Oi? Até mesmo antes de Cristo, né? Grandes civilizações já falava da importância do convívio, né? Sim, grandes mensageiros, Sócrates, Buda, bem antes de Jesus, já falavam a respeito dessa busca. Já falavam. A busca, né? As civilizações do Egito, mas de tantos, né? Na Grécia, e a gente ainda está, né? Eu não sei, é difícil, a gente está caminhando assim, lentamente. Ainda falta bastante, viu? Mas eu acho que, e já dentro daqueles exemplos também que nós vimos, de qualquer maneira, se a gente for pensar, escravidão já reduziu muito, né, diferenças, eu nem gosto de usar esse termo, raciais, porque isso já caiu, né, não existem raças, mas enfim, essas diferenças, para nós, no fundo, são pequenas, né, questões de gênero, isso tudo, as pessoas parecem que gostam de complicar, né, criar mais confusão onde não deveriam, e justamente por falta de amor, de um sentimento mais puro, de boas sensações, de fato isso, é o que a gente ainda tem dentro da gente, ainda regado, trazendo para corrigir, para melhorar essa perda de paciência, esses distúrbios, às vezes a gente fala coisas assim, depois que para pensar, então, isso é um processo educativo mesmo, né? Então, quando eu vi essa mensagem hoje, falando do amor, né, problemas do amor, e mandando nós nos instruirmos para conhecermos e educarmos para discernirmos, eu falei assim, realmente a gente ainda está bem longe, a força divina do universo. Também tem aquela questão lá do terceira bem-aventurança, né, os mansos herdarem a terra. Tem uma outra observação que a gente pode fazer, que sim, onde é que estão os violentos? Onde é que estão os conquistadores hoje, né? Eles pereceram. Então, quando Jesus fala que os mansos vão herdar a terra, é no sentido de que a geração brutal, a geração violenta, a geração que é ambiciosa, que invade, que ataca, eles acabam se entredevorando, eles acabam se destruindo reciprocamente. E aí, só aqueles que não agem desta forma, que seriam os mansos, é que acabarão permanecendo fisicamente no planeta. Então, tem essa outra possibilidade também, essa outra interpretação dos mansos herdarem a terra, que é no sentido deles não serem brutais, porque os brutos, os violentos, eles vão se autodestruir e eles vão se destruir reciprocamente. Sobrarão então aqueles que souberam ser mansos, souberam não trabalhar a violência. Sabedoria. Falou? Que tiver sabedoria, né? Tiveram sabedoria para poder ter sabedoria, né? E também o manso a gente usa hoje no sentido pejorativo, né? Que quando você chama alguém de manso, você está dizendo que ou é frouxo, né? Ou é um iludido em relação a alguma coisa. Não, é manso no sentido do não violento, da oposição à violência. A mansuetude de que Jesus fala é o conjunto de ações e de experiências opostas à violência. Não quer dizer que não seja uma pessoa ativa, não quer dizer que não seja uma pessoa transformadora, ao contrário, se você tiver o Gandhi, por exemplo, né, Mohandas Karamchand Gandhi, é o marco de mansuetude do século XX. E ele soube, com poucos, né, enfrentar o Império Britânico e promover a libertação da Índia. Então, não é a criatura que fica pasmada, não é o passivo de novo, né? Não confundamos mansuetude, pacifismo e passividade. Mas não é aquele que
usa a arma que, Isso, ele não vai usar as mesmas armas do outro, do agressor, do adversário. Porque o pessoal diz assim, o Gandhi libertou a Índia sem disparar uma única bala, do lado indiano. Porque do lado britânico choveu chumbo. Né? Então é exatamente nesse sentido que a gente, né, coloca o espírita, quando ele quiser ser manso, não quer dizer ficar dentro do centro espírita orando a Deus para Deus resolver os problemas. É a gente sair para resolver os problemas da gente. É encontrar a solução, não é ficar esperando que a espiritualidade resolva. Às vezes acontece até no nosso dia a dia, eu não sei se vocês passam às vezes por isso em grupo que a gente tem, né, de trabalho, de estudo, com os colegas. Vai acontecer, vamos supor, foi essa semana, e aconteceu um evento organizado em outro estado. E aí começaram a levantar, mas por que não chamaram pessoas daqui, dali e tal? As pessoas são importantes, deveriam participar. Começaram, dentro do grupo, aquela aflição, querendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não pode ser, como um evento vai acontecer assim, sem a participação de outros. Aí a gente chegou e falou assim, calma, gente, tem que ver se as pessoas foram convidadas e não podem, não puderam, não quiseram. Hoje em dia, a tecnologia nem todo mundo usa, essas pessoas já são mais idosas. E dito e feito, as pessoas receberam o convite e tal, mas não se sentem seguras. Imagina a gente conseguir falar aqui, fazer palestra, estudo, usando essa tecnologia. Eles não conseguem, pessoas mais idosas que nós, né? Não quiseram se expor, nem quiseram, sabiam nem se iam participar, se iam escutar. Então, eu acho que essa ação nossa, assim, de até frear, né? Não deixar pensamentos e palavras e agressões começarem a crescer. Não, gente, peraí, calma, né? Não é assim, você não vai estragar o evento de ninguém porque acha que alguma coisa está errada. Não. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade, mas você não vai gerar um confronto, uma briga, né? Eu acho que isso já é um processo que a gente pode, no dia a dia, já exercitar, né? Apaziguar, fazer as pessoas avaliarem, né? A Helena colocou, o estudo da Helena é sempre muito caprichado, muito lindo, muito gostoso de ver as telas, né? E eu achei maravilhoso a tela que você fez da Joaninha com a abelhinha. Muito simbólica, né? É muito interessante aquilo. Um pouco de bolinhas, pensando bolinha, e a abelhinha tem um pouco de listrinha, pensando listrinha, né? E às vezes eu fico pensando assim, quanto que a gente não é violento somente porque o outro pensa diferente. Então, e aí a gente quer impor o nosso ponto de vista, a gente começa a fazer críticas ácidas, ironizar, discutir. Aí, né? Gente, se todo mundo fosse igual, né? Só ia existir Joaninha. E cadê as abelhinhas, que são importantes, né? Então, eu só achei incrível. Eu até vou te plagiar, porque eu vou maravilhosa, muito bacana. Não, é sério. E é por conta do orgulho, do egoísmo, né? Aí a gente quer disputar. Parece que a gente vive em guerra disputando, né? A ideia de prevalecer a nossa opinião, o meu jeito de pensar é o mais importante. E é isso que acaba afundando até as instituições, né? Mas não ganha, depois que a gente popular, não ganha nada com isso, né? Assim, ganha um afastamento, ganha depois a solidão, ganha, né? Porque ninguém consegue ficar perto de alguém que, assim, né, com excesso de controle, ou que tem que impor o seu ponto de vista para o outro. E às vezes acho com desrespeito, e às vezes, assim, penso muito nisso, eu tenho estudado muito nisso, porque às vezes eu tenho uma postura de gritar, sabe? Então, assim, e o Bernardo, o Maurício me ensinam muito, porque, assim, eu calmo, eu falo manso, né? Assim, falo baixo, se não ficar nervosa, aí, né, cadê a calma? Ou seja, não conquistei ainda essa virtude, né? E aí, dou uns berros, né? E aí o Bernardo, mãe, você não precisa gritar, tá, mãe? Eu tô te ouvindo bem. Aí a gente vai aprendendo, porque às vezes o jeito de falar violento, né? Isso é tão, né, tão agressivo. A violência tem vários degraus, você colocou isso muito bem, né? Então, e a gente, né, entrando agora violência doméstica, você vê que o casal que se estapeia, isso é o ponto final, né? Ponto final, porque a violência começa, tem violência psicológica, vários níveis, né? Que vai detonando uns aos outros ali. Então, quando um chega a dar um tapa no outro ou um ato maior, aquilo já deve ter sido anos de violência, mas sem a gente perceber, né? Às vezes até uma ironia, um deboche, um expor a pessoa,
ridicularizar é violência, né? E você falou isso muito bem, Helena. Eu tenho uma conhecida que está morando na zona sul do Rio, né? Apertamento, imagina, um cara para o outro ao lado. Diz que tem escutado tanta briga, gente, de casal, tanta gritaria, tanto que eles às vezes não sabem se vem do lado, de cima, de frente, que é assim. Então, quer dizer, as pessoas nós estamos vivendo um momento, né? É como eu aqui em casa, eu tenho uma criança de 6 anos e uma idosa de 91. É claro, tem dias que eu não consigo, eu não dou conta. Também, por quê? Porque eu também tenho que resolver muita coisa, né? A gente sabe disso, é como você está falando, a gente se pega fazendo isso. Ou grita, ou fala baixo demais, ou não responde, eu devia responder, eu devia falar menos e falar mais. E é muito bacana. Aí, quando a gente pega as obras do Evangelho, outras obras, né, de instrução para nós, eu falo assim, poxa, eu estou na escola, né, nos frearam para a gente estudar e ver se aprende mesmo, né, agora. Porque a gente não está naquela correria, naquela necessidade de deslocamento, você vive isso com muito mais, nesse presencial está sendo muito forte, né? Está sendo uma grande escola. Eu estou reaprendendo demais, gente, demais mesmo. Então, assim, quando eu divido esses ensinamentos com vocês, eu falo assim, nossa, como você falou, Silvia, eu às vezes perco, né, a paciência e falo alto demais. A gente faz isso às vezes no trabalho, né? E eu acho que a gente está tendo uma grande oportunidade, que a gente tem que agradecer muito a Deus por isso, por conhecer essa doutrina, por estarmos juntos. Eu acho que nós somos uma família, nós estamos aqui dividindo, compartilhando as nossas dificuldades e aprimorando de verdade, né, por intermédio do amor mesmo. Eu estou, assim, super agradecida, viu, por esses momentos, assim. Eu acho que você falou das pessoas que brigam, competem, né, a questão de não dar continuidade, às vezes, a um trabalho bom que está tendo sucesso. Isso é outra coisa que me chateia muito na política, não tem continuidade. Aquilo que é bom é interrompido, aí o outro entra, não dá continuidade, às vezes estraga, né, e a gente não deve ser assim, a gente tem que trabalhar junto, né, e ajudar a manter as coisas boas. As pessoas querem muito o seu lado, ainda é o egoísmo, ainda é a grande chaga da humanidade, como os Espíritos ensinaram lá na Constituição. Né? Gente, alguém tem mais algum comentário a fazer? Bom, então os avisos nossos habituais. Na quinta-feira que vem é a Francisca que vai fazer o estudo. Eu já agradeço a todos, agradeço muito a Helena, seu estudo foi muito gostoso. Interessante que eu passei os slides antes, né? Mas eu só percebi os balãozinhos da Belinha e da Joaninha quando você estava fazendo agora, no horário certinho. Gente, isso aqui é fantástico. São as pessoas brigando nas redes sociais. Um fala bolinha, outro fala listinha e não se entendem. Então é muito isso mesmo. Vamos aproveitar esse momento que a Helena trouxe de reflexão para a gente, porque sim, nós estamos expostos a essas divergências dentro de casa, dentro da família, são testes muito internos. Esse momento da pandemia está sendo um momento de testar as coisas de dentro. São poucos desafios por fora, embora haja muitos também, né? Mas a gente tem uma situação que permite até enfrentar os desafios externos com mais tranquilidade, mas os desafios internos, tem gente adoecendo. Uma colega agora recente de um projeto que a gente estava junto falou, tem 3 colegas de departamento meu que estão com um quadro de depressão e a gente não sabia, olha só. Então é uma questão que a gente precisa estar atento, olhar em volta, lembrar de fazer contato com as pessoas que a gente não faz contato há muito tempo e que tinham a amizade ali no convívio, né? Ou pelo menos que tinham um convívio amistoso. Não vamos precisar dizer que era meu amigo que vinha na minha casa. Não, mas colega de trabalho às vezes precisa de um oi, tornar as reuniões mais... Maurício, só aproveitar o mês amarelo, mês de setembro, eu queria lembrar dos jovens, a questão do suicídio. Gente, tem tido uns casos ainda bem frequentes. Isso está muito acentuado ainda entre os jovens, viu? Ontem foi muito gostoso. Acho que a gente tem muito que trabalhar. O Jorge Niemeyer, que é o Centro de Espírita lá da Darcy, né? E foi exatamente sobre essa questão do suicídio, desgosto pela vida. Ficou muito bacana. Foi gostoso o ambiente, que eles fazem que nem a gente assim também. Reúne todo mundo numa sala virtual, tem a palestra e depois tem os comentários. Então é isso, minha gente. Vamos encerrar, vamos caminhar para o encerramento. Vinícius, você faz a prece de encerramento? Camilinha ia falar alguma coisa? Falar, mas não está falando. Que a Catarina só quer dar... a Catarina quer dar um recadinho para a avó. Então, já um recado para a avó, Catarina. Adorei muito a sua apresentação. Nós também, Catarina. Nós também gostamos muito. Vai lá, Vinícius, nossa prece. Boa noite, gente. Então, vamos lá, vamos fechar nossos olhos
levar nosso pensamento a Mestre Jesus e a Deus, agradecer por mais essa oportunidade de nos encontrarmos para a troca do conhecimento espírita, que possamos internalizar esses conhecimentos e tornar a nossa noite de sono, nosso convívio familiar mais manso, que assim seja. Graças a Deus. E é isso, gente. Um abração para vocês. Se cuidem. Um grande abraço para vocês. Um beijo, então. Boa noite. Todo mundo em Tchau, casa. gente. Fiquem bem. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. É domingo, é domingo que é o Boa projeto noite. Laço, a palestra da Célia. Foi muito boa na terça-feira. Boa noite.